Bom, povo da roça, o maior custo para criar animais, sem dúvida, é a ração, né? Então, hoje eu trouxe várias receitas e dicas de alimentação barata para os seus animais, que você vai fazer você economizar e ganhar muito mais dinheiro, né? Aumentando muito a sua lucratividade. O negócio é tratar sem gastar, ou pelo menos gastando pouco. Bora ver, então. Galinhas podem comer ovo cozido sim, viu? E é uma excelente fonte de proteína, especialmente, gente, para os pintinhos, né? Deve ser oferecido cozido, picado ou em forma de farofa, preferencialmente sem a casca, para evitar que elas aprendam a quebrar os próprios ovos. Não deve substituir a ração principal, né? Servindo apenas aí como um complemento alimentar. Cupins são uma excelente fonte natural de proteína para as galinhas, pois possuem até 39% de proteína bruta, ajudando na produção de ovos e na saúde geral dos animais. Eles são um excelente alimento vivo, altamente nutritivo, principalmente para os pintinhos, e servem como enriquecimento ambiental, incentivando o comportamento natural de caça e reduzindo custos com a ração. As larvas da mosca soldado negra são uma excelente fonte de proteína, com mais de 40% de proteína bruta e também de gordura para as galinhas. Elas melhoram a dieta, aumentam a produção de ovos e fortalecem o sistema imunológico. Pode ser oferecida vivas ou então desidratadas. Os chineses têm milhares de anos de experiência na criação de aves e eles usam uma ração úmida para alimentar as suas galinhas. Eles usam um triturador simples para picar frutas, verduras e legumes que tem na propriedade e misturam com milho triturado ou então outros grãos disponíveis, como farelo de soja, sorgo, mileto, farelo de trigo, cevada ou até de resíduo de mandioca. Segundo eles, as aves comem melhor a ração úmida, tendo assim uma conversão alimentar mais vantajosa de que a ração seca e também diminui o desperdício, além de ser bem mais barata, pois aproveita frutas e verduras do sítio. Para quem não tem um triturador, você pode montar um usando um motor de tanquinho e então comprar o kit, usar aí numa furadeira e um balde que funciona muito bem como um picador. A receita é muito simples e fácil de fazer. Pegue 2 abóboras, corte em pedaços e triture. Depois adicione repolho ou acelga chinesa, uvas ou outra fruta e milho triturado. Acrescente mais milho quebrado, farelo de soja ou xerém de arroz e uma grande quantidade de verduras. Misture tudo de maneira uniforme. Depois de pronto, a ração fica totalmente natural, sem usar ração industrializada. Coloque nos baldes e leve para alimentar as galinhas. As galinhas caipiras criadas desse jeito, soltas por mais de 300 dias, ficam com aquele sabor tradicional de antigamente. Como fazer com 1 kg de milho, 20 a 25 kg de volumoso pro gado, ó. Apenas 20 dias. Ó, o milho fica ainda intacto, tá vendo? Ó, olha como que ela fica aqui, ó, o volume dela. Ó, tá toda enraizada, com apenas 20 dias. Tá na base aí de 35 centímetros de tamanho. Beleza? Você pode dar tenebrio gigante para aves. É um alimento excelente, rico em proteínas, gorduras, cálcio e fósforo, ideal para auxiliar no canto, reprodução e troca de penas. No entanto, deve ser oferecido com moderação como um petisco, cerca de 5 a 20% da dieta, pois o excesso pode causar obesidade. Uma peletizadora de ração pode trazer muitas vantagens para o produtor rural, principalmente na economia e no aproveitamento dos alimentos. Com ela, o produtor consegue transformar milho, farelo, capim triturado e outros ingredientes em pellets mais nutritivos e fáceis de armazenar. A ração pelletizada reduz o desperdício, melhora o consumo pelos animais e ajuda no ganho de peso e na produção de leite, ovos ou carne. Outro ponto importante é a possibilidade de fabricar a própria ração, diminuindo a dependência de produtos industrializados e reduzindo custos a longo prazo. Além disso, os pellets ocupam menos espaço e facilitam o transporte e o manejo diário. Uma pelletizadora caseira ou de pequeno porte pode custar entre 6 mil a 15 mil reais. O gado pode comer fruta sim, viu? Mas com algumas restrições e moderação para evitar engasgos e acidose ruminal.
As melhores opções são a manga sem caroço, a banana, resíduo de abacaxi e bagaço de laranja, especialmente em épocas da seca. Recomenda-se misturar frutas com silagem e oferecer no coxo, nunca como uma dieta única. A bananeira picada é uma excelente alternativa volumosa para o gado, especialmente na seca. É rica em fibras de alta digestibilidade e fornece energia, mas é pobre em proteínas, exigindo suplementação com os farelos para evitar perda de peso. A bananeira picada não deve ser a única fonte de alimento, pois pode causar a compactação ruminal. O ideal, gente, é misturar ela com as fontes de fibra ou proteína, como o farelo de milho, de soja ou então de trigo. E aí, chefe, boa tarde. Essas bananas aí, meu amigo, você usa pra quê? De ração pagado. Pagado, é? É. Mas é boa mesmo, senhor? Você pode botar cortar ela bem cortadinha, esse pedacinho pequeno e botar boi gordo, a ração boi gordo por cima, Junto. que não. Mas essa receita, vocês aprenderam com quem foi? Assim? Claro. Veterinário, é? E bota a banana com a boi gordo que vocês vão ver a diferença, não é questão de mês, não, é questão de hoje. Engorda rápido, né, senhor? Guarda rápido. É, eu fiquei curioso que eu vi o rapazinho segurando aí, eu digo, rapaz, eu vou perguntar pra saber. Outra coisa, que pode ser no meio do verão. Não quero ser dar sal pro gado e desunerar o efeito dele, não. Certo. Quer cagando seco, pode botar ela. E aqui tem muita, né, chefe? Pois é, meu amigo. Qual a quantidade certa de servir o tronco de banana aos porcos? Aqui, pessoal, não tem a quantidade certa. Você pode estar servindo para eles à vontade. O tronco de banana, além dele conter muitas fibras, ele também ajuda a combater os vermes. Ele tem um vermífugo natural do próprio tronco. Então, você pode estar servindo para os seus porcos à vontade. Aqui vou estar servindo para os leitão. Eu gosto aqui, pessoal, de servir assim, ou de manhãzinha, ou bem de tardezinha para eles, tá? Que nem agora de manhã que serve para eles. Daí lá pelas 10 horas, você dá a refeição principal para eles. A sua refeição que você é acostumado a servir a eles. O milho, sua quirera, o resto de comida, né? Com a casquinha de soja, do jeito que a gente faz aqui. Pra quem não conhece, essa aqui é a moringa, plantio mais nutritivo do mundo, plantio extremamente rico em proteína, em energia, em vários micronutrientes. Para quem não sabe, o macronutriente, que é a proteína, a energia, o carboidrato, né? E os micronutrientes são cálcio, ferro, zinco, vitamina C, enfim, ela é rica em tudo que você imaginar. Agora imagina todo esse benefício para o trato do teu animal. Uma vaca leiteira hoje, para ela produzir, né, aumentar a produção láctea dela, ela precisa do quê? Consumo alto de proteína. Mas como é que eu consigo dar um consumo alto de proteína a ela se a soja hoje é muito cara, quase R$3? Se eu tenho hoje um plantio perene, rústico, que não me dá dor de cabeça, preço de pouca água, de pouco adubo, onde ele tem 30% de proteína, e o melhor, ele é perene. Eu corto, ele rebrota. Eu corto, ele rebrota. Onde eu tenho um custo hoje no quilo de 15 centavos. Será que vale a pena? Pois é, pessoal, tem muita gente que não acredita que de coco babaçu se faz ração. Mas eu estou demonstrando para vocês que é verdade. Olha isso aí, ó. Aqui essa fábrica de ração fica aqui no Sítio Novo Maranhão, nas margens da MA 280. Vou mostrar a entrada para vocês ali. Aí, galera, é fácil de reconhecer o local aqui, próximo a Sítio Novo. Entre Sítio Novo e Montes Altos. Chegando a Sítio Novo já, sentido Montes Altos. Aí, galera, é a ração do coco babaçu já pronta, ó. O Arnoldo tá levando ali para Amarante, Maranhão. Uma ração boa demais para gado, principalmente. Olha, ela tá pronta aqui. Olha o jeito do pozinho aí, ó. Ele vira com a areia. Aí, ó. Aí, maravilha, aí, ó. Acabou o problema. Não vou sofrer mais. Aí. Não vou fazer força, que eu tava fazendo muita força. Aí, ó. E o bicho tão desesperado, ó. O que que faz uma semana sem o álcool, hein? Ó. Calma, rapaziada. Tem cerveja pra todo mundo. Calma. Aí, só. Rapaz. São os alcoólatras mesmo. Acabei de crer, viu? Olha. Ó, tá fazendo fila pra poder tomar cerveja. Aí, agora ficou prático pra mim. Ixi, muito bom. Cara, por que eu sofri tanto tempo? E tão barato uma bambona e eu... sei lá.
Não sei se era murrinhagem minha ou que não queria gastar. Aí, ó. Vai dar para encher a caixa d'água e vai encher a outra vazia e ainda vai sobrar. Essas foram algumas dicas de alimentação barata e alternativa para você economizar no trato dos seus animais. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir e até a próxima. Faça 4 furos na parte de baixo do balde plástico. Coloque 3 parafusos. Instale o motor e aperte bem os parafusos. Encaixe a estrutura de ferro. Instale a lâmina de aço reforçado. Ligue na tomada e jogue as verduras para ver o resultado. O resultado ficou realmente muito bom.